寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo de hoje. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se o México fosse um país do eixo, né? E se o México tivesse se juntado ao eixo? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça, né? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Mas, né, para quem não sabe, o México sim já quase foi pro eixo, né? Por causa de um partido chamado União Nacional Sinarquista, né? Então, né, só que esse partido acabou que não ganhou as eleições nos anos 30. E esse partido, sim, apesar de tudo, era um partido bem favorável ao eixo. Mas, né, vamos supor aqui, né, que beleza, que ele tenha ganhado as eleições nos anos 30, aí ok, ele se estabeleceu no México e virou uma ditadura, enfim. Aí, né, lógico que falando nisso, né, nós já pulamos a Primeira Guerra Mundial, não alteramos nada aí, porém, né, com uma crescente onda fascista, nacional-socialista no mundo todo, principalmente na Europa, né, os mexicanos vão lá e, opa, né, começam a apoiar o partido da União Nacional Sinarquista, aí, beleza, né, esse partido entra no poder e, ok, a Primeira Guerra começou e, né, o México ali ele já estava pendendo para o eixo, só que os Estados Unidos, lógico que ia ficar de olho. Mas até então os Estados Unidos ia falar assim, só o México, ninguém liga para ele não vai entrar em guerra com ninguém, né? Então a partir, né, vamos supor que a partir aí de 1940, né, o México ele entra ali para o eixo, né, ele declara uma aliança com Itália, Alemanha e Japão, né? E com isso, só que em vez de atacar os Estados Unidos diretamente, ele vai lá e começa a atacar os países aí mais ao sul, Guatemala, El Salvador, Honduras, enfim, né? E com isso, né, a América Latina como um todo, né, América Central e países do Caribe, né, começam aí já, opa, vamos entrar ali pro lado dos aliados, né? Afinal, né, senão o negócio vai ferrar aqui pra gente. Então, com isso, os Estados Unidos também declara guerra ao México, mas isso teria graves alterações, né? Porque, lógico que o pau está comendo, como vocês estão vendo aí no mapa, e Cuba, países aí da América Caribenha, né? Países aí do Caribe, enfim, eles também participariam mais ativamente durante a Segunda Guerra Mundial, não só logisticamente, né, enviando suprimentos, recursos naturais e deixando os americanos ter base ali, mas como eles iriam, né, fazer com que os soldados aí e a marinha desses países entrassem em guerra aí com a marinha mexicana, né, e com o exército mexicano. E muito provavelmente, né, o México iria acabar dominando sim grande parte aí dos países aí mais ao sul da fronteira, mas com os Estados Unidos ele teria dificuldade. Porém, uma outra coisa que faria os Estados Unidos ter dificuldade seria que a marinha americana estaria aí dividida, né? Apesar que teria sim a marinha brasileira, a marinha colombiana, venezuelana, né? Apesar que a Venezuela de López Conterras poderia assim acabar pendendo ali também para o eixo, né? Assim como a República Dominicana e do Rafael Trujillo, né? Ou Trujillo, mas eu acredito que é Trujillo. Enfim, eles aí provavelmente sim acabariam entrando no eixo, mas a Colômbia, o Brasil, a Guiana Francesa, enfim, eles dariam conta aí já da Venezuela.
Já a questão aí da República Dominicana, né, provavelmente eles acabariam também invadindo o Haiti, né, bem provável, mas vamos focar aí só no México. Ok, com os Estados Unidos declarando guerra ao México e com o México literalmente fazendo fronteira, né, o que aconteceria? Bem, os recursos naturais, né, grande parte dos recursos, em vez de eles serem enviados ali para a Europa ou para a Ásia, né, para a China e para a França, para a Inglaterra, eles seriam, né, mantidos nos Estados Unidos, pois combater o México seria uma prioridade, né? O projeto Manhattan, né, como foi feito no Texas, se eu não estou enganado, por favor me corrijam se eu estiver errado, né, ele estaria a todo vapor, afinal, né, tem literalmente um vizinho que estava ali com eixo. Então, né, uma coisa aí que poderia acontecer dos Estados Unidos pensar em vez de jogar no Japão, né, jogar uma bomba nuclear no México e acabar com tudo isso, né? Então, uma outra coisa que poderia acontecer também, né, é que os Estados Unidos, né, e os outros países aí da América Central, do Caribe e tal, né, eles teriam que formar sim uma coalizão contra o México, né, provavelmente os movimentos fascistas e nacional-socialistas aí na América Central, né, eles seriam completamente já combatidos ali antes de dar tempo de ter algum tipo de revolta interna, tentativa de golpe de Estado, né? Então, uma coisa também que os Estados Unidos iria se prontificar seria aí de, né, ficar de olho nos mexicanos, principalmente aí na parte de Los Angeles, na parte do Texas, né, e da Flórida, enfim. E, lógico, porque ele queria evitar qualquer tipo aí de revolta interna ali, né, de qualquer mexicano, sendo de certa forma um espião, um colaborador aí dos nacional-sinarquistas. Mas o México também, ele não ficaria um país 100% tranquilo, pois no México tinham diversos aí cavaleiros, né, como eu posso dizer, mariachi, né, digamos assim, que zapatistas também, né, zapatistas que, né, eles eram totalmente antifascistas, antinazistas, enfim, tanto é que, se eu não me engano, teve um movimento zapatista que eles, né, colocaram 180 mil homens ali, né, na fronteira ali na costa do México para evitar, né, que eventualmente as tropas alemãs desembarcassem por lá, né. Mas o México, ele também não iria ter como dar tanta ajuda, né, talvez a ajuda que o México daria para o eixo como um todo seria, né, fazendo os Estados Unidos passar a maior parte do tempo guerreando com o México. E isso também iria ser uma coisa histórica, pois seria basicamente, né, os Estados Unidos acabaria sendo violado, né, e teria tipo guerra dentro do próprio Estados Unidos, né, não os Estados Unidos iria levar guerra para os outros países, mas a guerra iria acontecer dentro dos Estados Unidos, né. E isso, né, provavelmente faria com que os americanos aí ficassem mais espertos futuramente, né, mas vamos manter aí, ainda na Segunda Guerra Mundial. Bem, o que pode acontecer também lógico, que o México ele iria passar por, né, diversas coisas, diversos períodos turbulentos, mas, ok, agora nós temos dois finais. O final bom para o México e o final bom para os Estados Unidos. O final bom para o México, não acho que seria o final canônico, por isso que eu vou estar falando ele primeiro, né? O final bom para o México seria o quê? Que ele conseguiria ganhar a guerra, né? Pelo menos ele iria conseguir ganhar ali na questão de América Central, né? O resto ali da Europa e do Japão, eu acredito que seriam prioridade dos Estados Unidos combater, né? Para a União Soviética não avançar em território europeu e não chegar ali no Japão, né? Então, não vamos alterar o final da Primeira Guerra Mundial na Europa e na Ásia. Já na América, né, nas Américas, o México iria sim acabar pegando aí alguns territórios, né, principalmente territórios, né, que ele ocupou aí durante a guerra, e ele também poderia acabar reivindicando aí diversos lugares ali nos Estados Unidos, né, de maioria mexicana, como por exemplo aí algumas cidades do Texas, né, que faz fronteira, e outras cidades aí do estado da Califórnia, como por exemplo a própria Los Angeles mesmo, né? Então o México ele talvez aí iria querer se expandir aí pelo estado da Califórnia.
pelo menos novamente até Los Angeles. E isso ia mudar completamente aí a geografia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também ele iria acabar tipo desmoralizado, afinal, pô, os americanos aí perderam para os mexicanos, então provavelmente iriam ter diversos protestos ali nos Estados Unidos, o presidente ali dos Estados Unidos iria sim sofrer bastante hate, né, iria sofrer bastante protestos, os mexicanos aí iriam sair zoando os americanos, enfim. Né? E provavelmente aí durante a Guerra Fria os Estados Unidos ia estar meio desmoralizado, né? Mas ainda assim, talvez, né, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo e nada melhor e como posso dizer, e acredito que ter um vizinho nacional-socialista, um vizinho fascista, não seria sinônimo de ter seria basicamente um sinônimo de ter um vizinho anticomunista. Então o México seria um idiota útil ali, né, na visão dos americanos. Porém, né, os Estados Unidos, eu acredito que ele teria mais cautela na Guerra das Coreias, a moral já ia estar meio baixa, né? Durante a Guerra do Vietnã ia acontecer a mesma coisa, mas, né, aí os Estados Unidos também ia ter que pagar uma grana para o México, talvez ele não seria um país tão rico assim. Mas eu acredito que a entrada de mexicanos talvez seria mais rígida, eles iriam ter muito mais preconceito com o mexicano, e os mexicanos iriam, lógico, ficar zoando os americanos, e com isso ia ter muito mais violência na rua, ia ter muito mais atos aí de xenofobia, né, de americano para mexicano, e, né, os Estados Unidos, basicamente, e não só isso, né, mas também como os países aí da América Central, né, como eu posso dizer, eles iriam também, né, ver o México como um país forte, e todos os governos ali, né, provavelmente iriam sim ter um certo golpe de Estado, né, para tentar colocar um governo ali que seja pró-México, que tenha as mesmas ideologias pró-México e anti-América. E o México também, por incrível que pareça, ia ser o maior símbolo anti-Estados Unidos, né? Fidel Castro ia perder esse posto aí para um país fascista e nacional-socialista, né? Então Fidel Castro já, né, iria perder esse posto, mas ao mesmo tempo também Fidel Castro, né, se o México ganhasse, ele não ia poder se esconder em Cuba, ele não ia poder se esconder ali no México, afinal, né, os mexicanos iam sim estar sob uma ditadura e os comunistas não iam ser bem vistos, porém aí, né, durante a Guerra Fria, diversas revoltas internas aí teriam acontecido, né, e já no final aí da Guerra Fria, com o governo nacional socialista mexicano perdendo suas forças, eu acredito que talvez eles poderiam se manter, né, eles acabariam criando diversas subideologias, subgrupos, subpartidos, né? Então eles poderiam sim meio que, né, a União Nacional Sinarquista meio que se desfazer, mas eles ainda assim mantêm algumas políticas aí meio facho, meio extremista, né? Então, atualmente o México estaria bem maior, né? Provavelmente os cartéis eles iriam ser vistos aí como um símbolo antifascista, eles iriam ser vistos aí como um símbolo de libertação, enfim, né? O México provavelmente, talvez, iria ter muito mais soldados na rua, muito mais policiais na rua, e o México, né, eu acho que seria um país um tanto quanto mais violento, né? Ok, então esse foi o primeiro final. Agora vamos para o final que provavelmente seria o final canônico, né? O México, ele acaba perdendo, né? Mas como que o México poderia perder? Bem, os Estados Unidos poderiam, né, dar um ultimato no México e falar, olha, nós temos uma bomba nuclear, se você não se render, nós vamos te atacar. E o México fala, duvido, e os Estados Unidos responde, no teu ouvido. Não, brincadeira, os Estados Unidos não ia responder isso. Mas ele ia responder, uma nuke no teu ouvido. Então, né, provavelmente o México seria um país nucado, né? Seria talvez o primeiro país aí da América Central ou da América do Norte, né, a tomar uma bomba nuclear no meio das ideias. O Japão, provavelmente, ele iria acabar tomando sim as outras duas, porém isso ia ser extremamente custoso aí para os Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos, então, como uma certa indenização, né,
ele iria acabar pegando aí alguns territórios do México, principalmente aí territórios de fronteira. Os países aí que o México invadiu, eles iriam também acabar pegando aí um pedaço de terra do México, e o México ia estar assim, né? Ele ia perder aí um pouco de terra, né? Um pouco de fronteira. E uma outra coisa que iria acontecer, né, é que o país ele iria também ter um governo que seria mais pró-Estados Unidos do que pró-outros países. Então, basicamente, né, os Estados Unidos e os outros países aí que o México invadiu ocupariam o México, né, e basicamente iriam, de certa forma, controlar o governo mexicano. O México ia ter um governo pró-Estados Unidos, os Estados Unidos e os outros países iriam ocupar militarmente o país. O México provavelmente, não sei se ele, a questão do exército, né, mas o fato dos Estados Unidos ocupar o México na Guerra Fria, né, ia fazer com que tivesse aí diversas revoltas internas, principalmente aí de grupos zapatistas, né? Mas provavelmente os Estados Unidos e os outros países aí teriam liberdade para sentar o dedo neles. E uma outra coisa também é que os recursos naturais do México iam todos, né, grande parte ali, ia para os Estados Unidos. Com isso, ele iria ter mais dinheiro ali para investir na Guerra das Coreias, na Guerra do Vietnã e, né, construir bombas, armas aí para competir aí ideologicamente também com a União Soviética, né, porque eles iriam ter a América inteira. O fato, né, dos Estados Unidos, entre aspas, né, controlar o México, mesmo que de uma forma indireta, né, eu acredito que muitos governos socialistas que vivem pegando exílio, né, não iriam se esconder no México, pois seriam talvez, né, presos. Fidel Castro, Che Guevara, que se esconderam lá também, né, eu acho que eles não chegariam a Cuba, né, eu acho que eles ficariam presos ali no México, pois eles não teriam para onde ir, né, enfim. Mas enfim, né, e atualmente o México, talvez, né, ele iria estar um pouco melhor. O México iria ter bases americanas, ele iria ser um país reduzido, né, pois ele ia perder uma vasta quantidade de fronteiras, tanto no norte quanto no sul, né? Enfim, e essa foi a teoria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aqueles créditos. E comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Para vocês, qual seria o final verdadeiro? O que o México ganha ou que o México perde? Qual vocês gostariam que fosse o final verdadeiro? Comentem aí e comentem a teoria de vocês. Eu demoro, mas eu faço, beleza? Mas enfim, quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. E não se esqueça, né, de ativar as notificações. Passe esse vídeo com um amigo seu, com uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Fala assim, mano, já parou para pensar que se o México fosse um país do eixo? Que? Como assim? Não, que teve um partido nacional sinarquista, que na teoria ele toma o poder e coloca o México no eixo. Isso seria interessante, hein? O México no eixo? Aí sim, hein? Contra os Estados Unidos? Seria uma bela de uma treta. Beleza? Mas enfim, né, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos do card de descrição. Me sigam nas minhas outras redes sociais, no meu Insta também. Beleza? Enfim, falou e fui!